Então, muito boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei, depende do lugar em que todos nos encontramos. São todos muito bem-vindos. Estou a ver aqui umas carinhas novas, que é o caso de uma pequenina, não é? Ali no ecrã da Célia. Bem-vinda, pequenina. Isso é muito bom. E temos a Isabel também, que já é costume. Muito bem, temos aqui alguns amigos novos e amigas, são todos muitíssimo bem-vindos. Esperamos que todos possamos passar aqui uns momentos muito agradáveis. E então, neste nosso estudo, que é o número 17, temos estado a estudar o grande conflito, e é muito bom saber que todos nós, pelo menos temos aqui 21 ecrãs abertos com interesse de continuar a aprofundar acerca do grande conflito. Antes mesmo de abrirmos o nosso livrinho, vamos curvar-nos para uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, estamos muito gratos, Senhor, porque o Senhor sonhou com cada um de nós e nos colocou aqui neste mundo, nesta altura do grande conflito. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas do poder que o Senhor tem para vencer o mal. E nós aceitamos. Agradecemos ao Pai pelo grande sacrifício que o Senhor fez por cada um de nós. E neste momento estamos aqui disponíveis para nos prepararmos, para preparar outros. Suplicamos que seja o seu Espírito, o nosso mestre, o nosso rabi, o nosso professor, e que tudo aquilo que nós ouvirmos aqui tenha impacto na nossa vida, não só transformador e purificador, mas impulsionador para levarmos o Evangelho a todos aqueles que estiverem ao alcance da nossa voz. Tudo isto suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então estamos no capítulo 25, não é verdade? Que tem por título A Imutável Lei de Deus. E nós ficamos no parágrafo 14. Não vamos ler tudo, como já sabem, vamos ler apenas alguns pedaços, alguns excertos, e este capítulo vai-nos falar da besta, da imagem da besta e do sinal da besta. É importante nós sabermos todas estas coisas. Porquê? Não só, mas também, e acima de tudo, porque Deus nos confiou a mensagem de levar ao mundo as 3 mensagens angélicas. E a terceira mensagem angélica, como nós sabemos, é exatamente uma ameaça terrível, que é o seguinte: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o seu sinal na testa ou na mão, então nós precisamos saber o que é a besta, a imagem da besta e o sinal da besta. Ok, então aqui no parágrafo 14 diz: no capítulo 13 do Apocalipse, descreve-se a besta. Eu quero tirar, eu não quero aparecer, não. Semelhante ao leopardo, à qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Ora, nós já sabemos quem é esta besta, não é verdade? O poder que ela tem não é dela própria, foi-lhe dado pelo dragão, que é Satanás. No parágrafo, aliás, no final desse mesmo parágrafo diz: refere-se inquestionavelmente ao papado. Portanto, não temos dúvida de quem é esta besta, que foi a besta que subiu do mar. É, portanto, o papado. É um poder muito grande, é um poder que já existe há muitos anos, há muitas centenas de anos, e que tem um poder que não é dele, foi-lhe dado pelo dragão. Parágrafo 15.
deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E um pouquinho mais à frente, neste mesmo parágrafo, diz que os 42 meses são o mesmo que tempo, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ou seja, 1260 dias de Daniel 7. Tempo durante o qual o poder papal deveria oprimir o povo de Deus. Este período, conforme se declara nos capítulos precedentes, começou com a supremacia do papado no ano 538 da nossa era e terminou em 1798. Nós já sabemos disto, portanto, estamos a falar aqui da besta, que já sabemos que é o papado. Agora damos um saltinho para o parágrafo 17. E diz assim: mas a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, portanto agora já é outra besta, ou seja, a imagem, ou melhor, não é a imagem, atenção, é a outra besta, que é a que sobe da terra, foi vista a subir da terra, cá está. Em vez de subverter outras potências para se estabelecer, a nação assim representada deve surgir em território anteriormente desocupado, crescendo gradual e pacificamente. Ou seja, enquanto que a primeira besta, o papado, ela surge numa zona, já estudámos isto no livro de Daniel, numa região geográfica do planeta em que houve muitos conflitos, lembram-se? Porque havia 4 ventos combatendo no Mar Grande, portanto havia destruição, havia guerra. Esta outra besta, que é a besta que sobe da terra, ela diz aqui, a Bíblia, que ela foi subindo. E este subir, curiosamente, diz aqui, não vamos ler, mas é, como diz aqui também, é uma nação que foi crescendo sem conflitos, sem guerras, percebem? Sem armas, como uma planta. Uma planta, ela cresce sem sequer se ouvir barulho. Já repararam? Nós um dia vamos lá à horta e não vemos nada, mas no outro dia já começamos a ver um brotinho pequenino, sem alarde, sem barulho, sem conflito. Foi exatamente isto que aconteceu com os Estados Unidos da América do Norte. Foi assim que ela foi crescendo, esta nação. Assim, silenciosamente, discretamente, sem alarido. Agora vamos para o parágrafo 19. E tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro. Os chifres semelhantes aos do cordeiro indicam juventude, inocência e brandura. E um pouco mais à frente, nesse mesmo parágrafo, diz: republicanismo e protestantismo tornaram-se os princípios fundamentais desta nação. Ou seja, protestantes, porque eles protestavam contra Roma. E republicanos, porque eles queriam uma nação sem rei, ou seja, sem rei e sem papa. Porquê? Porque esta nação foi formada, como nós sabemos, de pessoas que tinham fugido da perseguição papal aqui da Europa. E, portanto, estavam tão calejados, que eles decidiram: não queremos nem rei, nem papa. Parágrafo 21. Os chifres semelhantes aos do cordeiro e a voz do dragão deste símbolo indicam contradição flagrante entre o que professa e pratica a nação assim representada. O falar da nação são os atos das suas autoridades legislativas e judiciárias. Isto é muito importante. Quando a Bíblia diz que ele falava como o dragão, isto significa o quê? Temos aqui atos das suas autoridades legislativas e judiciárias. Por esses atos, desmentirá os princípios liberais e pacíficos
que estabeleceu como fundamento da sua política. A predição de falar como o dragão exerce todo o poder da primeira besta claramente anuncia o desenvolvimento do espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo. Ou seja, esta nação, que são os Estados Unidos da América do Norte, até determinada altura, ela iria ser pacífica, dócil, semelhante a um cordeiro, com liberdade de expressão, com liberdade religiosa, com liberdade política, ok? Mas a dada altura do seu percurso, da sua existência, os Estados Unidos da América começariam, porque já está profetizado, começariam a falar como o dragão, ou seja, como diz aqui, iriam manifestar um espírito de intolerância e perseguição que manifestaram as nações representadas pelo dragão e pela besta semelhante ao leopardo, ou seja, o papado. E nós já estamos a ver grandes movimentos nos Estados Unidos neste sentido. Continuando, e a declaração de que a besta de 2 chifres faz com que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, indica, portanto, irmãos, nós não temos que inventar nada, o próprio Espírito Santo, inspirando Ellen White, está-nos aqui a dizer o que é que isso significa, indica que a autoridade desta nação deve ser exercida impondo ela alguma observância que constituirá ato de homenagem ao papado. Então já estamos a ver aqui que os Estados Unidos vai ter alguma coisa, ou vai fazer alguma coisa, não é? Vai impor alguma coisa que seja uma homenagem ao papado. E aquilo que nós sabemos que é uma homenagem ao papado é aquilo que o papado diz ser o sinal da sua autoridade. E qual é o sinal da sua autoridade? Ou seja, qual é o sinal da besta? Domingo. É o domingo, porque o papado diz que tem autoridade. E a prova de que tem autoridade é que ele mudou a lei de Deus do sábado para o domingo. Mas como já falámos aqui, irmãos, a mudança não foi só do sábado para o domingo. Foi para o domingo e festas de guarda. Portanto, o sinal da besta não é apenas o domingo, são também as festas. E agora não vamos falar sobre isto numa altura, quem sabe possamos falar. E, portanto, estamos à espera de momentos difíceis. No parágrafo 22, que é o parágrafo a seguir, a meio do parágrafo diz assim: a Magna Carta estipula que o Congresso não fará lei quanto a oficializar alguma religião ou proibir o seu livre exercício, e que nenhuma prova de natureza religiosa será jamais exigida como requisito para qualquer cargo de confiança pública nos Estados Unidos. Somente em flagrante violação destas garantias à liberdade da nação poderá qualquer observância religiosa ser imposta pela autoridade civil. Mas a incoerência de tal procedimento não é maior do que o que se encontra representado no símbolo. É a besta de chifres semelhantes aos do cordeiro, professando-se pura, suave e inofensiva, como vimos há pouco, que fala como o dragão. O que é que isto nos ensina? O que nos ensina é que neste momento está a ser feito uma campanha enorme para que seja feita uma emenda à Constituição Americana. Precisamente para que seja contemplada esta questão de ser imposta uma religião. E isto porquê?
Os Estados Unidos ele já deu sinais disto de há uns anos para cá. E nós sabemos que, por exemplo, aquilo que era considerado, porque era uma nação protestante e, portanto, era uma nação que supostamente seguiria o que está escrito, uma nação que defendia a vida, que defendia os valores cristãos, particularmente o do casamento, mas de há uns anos para cá, os irmãos sabem que estes princípios têm estado a cair um após o outro. E eu refiro-me particularmente ao direito à vida. E foi aprovado por uma nação protestante a autorização para tirar a vida de bebês. Clara transgressão da lei de Deus quando diz não matarás. Uma outra quebra de princípio que esta nação teve durante muitos anos e que agora já também caiu por terra é a proteção à família. E nós sabemos que já foi aprovado o direito a se escolher para casar alguém do mesmo sexo, e não só. Portanto, o princípio cristão que a Bíblia nos ensina também já caiu por terra. Ou seja, o mandamento não matarás já foi completamente desconstruído. O mandamento não adulterarás também. E muitos outros. Por exemplo, existem alguns estados nos Estados Unidos onde já não é considerado crime se um roubo for feito abaixo, salvo erro, de $900. Corrija-me alguém que esteja nos Estados Unidos. Portanto, é uma prática que já está a querer ser adotada, já está querendo ser adotada no Brasil também. Portanto, toda a pessoa que quiser assaltar um estabelecimento e o valor que for roubado for inferior a $900, essa pessoa não é considerada ladrão ou ladra e, portanto, não é passível de ser punido pela lei americana. Então, outro mandamento que já caiu por terra. Então, é de esperar, pelo caminho que esta nação tem vindo a percorrer, é de esperar que na primeira oportunidade, e está muito próximo, se venha também a impor o mandamento, ou melhor, impor como lei obrigatória o domingo em lugar do Santo Sábado. Parágrafo 24. Mas o que é a imagem à besta? Faz ela a pergunta. E como será ela formada? A imagem é feita pela besta de 2 chifres e é uma imagem à primeira besta. Ou seja, vai ser feita tipo uma fotocópia do papado. Continuando. E também chamada imagem da besta. Portanto, para sabermos o que é a imagem e como será formada, devemos estudar as características da própria besta, ou seja, o papado. Quando se corrompeu a primitiva igreja, afastando-se da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos, perdeu o espírito e o poder de Deus. E para que pudesse governar a consciência do povo, procurou o apoio do poder secular. Isto foi o que aconteceu com o papado no passado. Ou seja, repetindo, afastou-se da simplicidade do Evangelho, começaram a ser construídas igrejas, monumentos magnificentes, e eu já disse aqui, penso eu que já disse aqui, que, por exemplo, a Basílica de São Pedro, ela foi construída com dinheiros das indulgências, não é? As pessoas eram instruídas, porque elas não tinham as escrituras, eram instruídas de que se elas quisessem os seus pecados perdoados para poderem ir para o céu e não ficar a arder eternamente no inferno,
elas teriam que pagar. E, portanto, foi este dinheiro extorquido às pessoas que serviu para a construção da Basílica de São Pedro em Roma. Mas não foi só assim. Portanto, todas as outras construções foi efetivamente à custa, como diz aqui, do afastamento da simplicidade do Evangelho e aceitando ritos e costumes pagãos. Nós conhecemos, por exemplo, o caso das relíquias. Lembram-se das relíquias que a Igreja começou a apresentar? Era terra da Terra Santa, era imagens, era terços, era tantas coisas. Tudo isto foi um comércio. Eu não sei se já tinha falado aqui no grupo do Grande Conflito acerca de um filme, Martinho Lutero. Foi neste grupo que eu falei, ou não? Foi? Não? Eu sei que alguém publicou no grupo esse filme. Esse filme é muito interessante. Eu aconselho a todos a que vejam. Eu sei que há vários, mas essa versão é muito fiel e muito interessante. Martinho Lutero. Continuando. Disso resultou o papado. Ou seja, esta igreja procurando o apoio do poder secular, o apoio do Estado. A igreja foi buscar o apoio que o Estado lhe podia dar, no caso, apoio militar, apoio económico, apoio de proteção até nas leis, e disso resultou o papado, uma igreja que dirigia o poder do Estado e o empregava para favorecer os seus próprios fins, especialmente na punição de heresias. A fim de os Estados Unidos formarem uma imagem da besta, o poder religioso deve, portanto, irmãos, isto está num futuro muito próximo, deve, a tal ponto, dirigir o governo civil que a autoridade do Estado também seja empregada pela Igreja protestante nos Estados Unidos para realizar os seus próprios fins. Vamos ler mais 2 parágrafos. Sempre que a Igreja obteve o poder secular, empregou ela para punir a discordância das suas doutrinas. Portanto, acabou-se a liberdade. As igrejas protestantes, eu não sei se os irmãos sabem, mas alguém já ouviu falar da doutora Damares Moura? Alguém conhece? Sim, já ouvi falar no Brasil. Exatamente, ela é brasileira. Ela é uma juíza. Eu acompanhei o trabalho dessa senhora no início, quando ela começou a desenvolver um trabalho de formação. Portanto, ela se empenha no trabalho da liberdade religiosa. E o objetivo dela foi criar um estatuto legislativo, portanto, uma lei, em que fossem punidos todos aqueles que não cumprissem o estipulado nessa lei. E eu tive conhecimento, agora, parece-me que foi o ano passado, que essa lei já foi aprovada. E, portanto, dá direito a qualquer pessoa. Pronto, aparentemente parece que realmente é uma coisa boa, não é? Todos terem liberdade, liberdade religiosa, mas essa lei também traz punição a quem fizer proselitismo. Sabem o que é proselitismo? É cumprir aquilo que Jesus disse. É ide por todo o mundo e ensinai o Evangelho. Ensinando tudo aquilo que eu vos mandei. Ou seja, o Senhor Jesus nos deu ordem de ir ensinar a verdade. Não é de dizer que a nossa igreja é verdadeira e tem a verdade. Não foi isso que Ele nos mandou fazer, mas ensinar a verdade. Essa é a ordem de Cristo.
Agora, com esta lei que já foi aprovada por esta juíza, Damaris Moura, ela impede que seja feito isto. Ou seja, todos têm liberdade para terem a religião que quiserem. Ninguém pode dizer que a sua doutrina é a verdade. Só que existe aqui um detalhe. É que esta senhora, juíza Damaris Moura, é adventista do sétimo dia. E, portanto, nós temos aqui um problema. Estamos com tempos complicados à nossa frente. Mas vamos continuar a ler. Se quiserem, eu posso colocar no grupo depois os links, se alguém estiver interessado. Parágrafo 26. Sempre que a Igreja obteve o poder secular, empregou-o ela para punir a discordância das suas doutrinas. As igrejas protestantes que seguiram os passos de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, têm manifestado desejo semelhante de restringir a liberdade de consciência. Dá-se um exemplo disto na prolongada perseguição aos dissidentes, feita pela Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar as igrejas e muitos, tanto pastores como do povo em geral, foram submetidos a multa, prisão, tortura e martírio. Foi a apostasia que levou a igreja primitiva a procurar o auxílio do governo civil. Reparem, foi a apostasia. Portanto, quando uma igreja começa a procurar apoio do poder civil, ela literalmente está a declarar-se como? Apostatando. Continuando, e isto preparou o caminho para o desenvolvimento do papado, a besta. Disse Paulo que havia de vir a apostasia e manifestar-se o homem do pecado, e assim a apostasia da igreja preparará o caminho para a imagem da besta. Vamos dar agora um salto para o parágrafo 29. A vasta diversidade de crenças nas igrejas protestantes é por muitos considerada como prova decisiva de que jamais se poderá fazer esforço algum para se conseguir uma uniformidade obrigatória. Já ouviram falar disto? Há anos, porém, que nas igrejas protestantes se vem manifestando poderoso e crescente sentimento em favor de uma união baseada em pontos comuns de doutrina. Podem fazer sinal, alguém já ouviu falar disto? Não vamos falar daquilo que nos separa, vamos só falar daquilo que nos une. Já ouviram falar disto? Eu tenho aqui uma pessoa, Geórgia, que me está a... Eu ouvi já. Muito bem. Bastante, é bem forte o apelo. Exatamente. Então, continuando. Para conseguir tal união, deve-se necessariamente evitar toda a discussão de assuntos em que não estejam todos de acordo, independentemente da sua importância do ponto de vista bíblico. Ou seja, existe esta união já, este chamado ecumenismo. Aqui o grande conflito não aparece esta palavra, ecumenismo, mas ele está aqui, o conceito dele está aqui. Qual é o conceito? Não vamos falar daquilo que nos divide, mas vamos falar apenas daquilo que nos une, os pontos em comum. E, portanto, o ecumenismo é exatamente isto. E nós sabemos qual é, sobretudo, são dois pontos que estão em comum na Igreja Católica e nas igrejas protestantes. Os dois pontos basilares quais são? Imortalidade da alma e o domingo. Exatamente. No parágrafo 30, já no final, diz assim:
E o que é que vemos precisamente diante de nós? Outro concílio geral, uma convenção mundial, aliança evangélica e credo universal. Neste momento há muitos movimentos protestantes. Temos o The Lord's Day Alliance nos Estados Unidos, aliás, são quase todos nos Estados Unidos. Já ouviram falar deste? A Aliança do Dia do Senhor, The Lord's Day Alliance, está muito forte. O movimento Azusa, alguém já assistiu aos congressos deles? Ninguém? É muito interessante, aqueles são concertos que eles fazem, arrastam milhares de pessoas, onde nós vemos ali padres católicos e pastores de todas as igrejas protestantes. Uma das cenas é, então, eu vi mesmo, o padre católico ajoelhado a beijar os pés de um protestante e depois o protestante ajoelhar-se e beijar os pés do católico. Portanto, estamos a ver aqui grandes movimentos neste sentido. Parágrafo 31. Isto não é alguma coisa, irmãos, que esteja para vir. O futuro já chegou. Nós já estamos a viver esta realidade. Parágrafo 31. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos... então Ellen White está-nos a dar aqui, a situar-nos geograficamente. Quando as principais igrejas dos Estados Unidos, ligando-se em pontos de doutrina que lhes são comuns. Já estamos a ver isto? Já estamos a ver. Influenciarem o Estado para que imponha os seus decretos e lhes apoie as instituições, já estamos a começar a ver sinais disto? Com certeza, bastantes. A América protestante terá então formado uma imagem da hierarquia romana e o resultado inevitável será a inflição de penas civis aos dissidentes. Ou seja, lá se vai a liberdade religiosa. E para isto já existe legislação. Não sei se sabem, mas esta legislação, esta juíza que eu vos falei há pouco, que fez esta lei no Brasil, ela já divulgou que outros países já pediram ao Brasil para levar para os países deles essa lei. Portanto, ela vai se estender. Continuando. Agora vamos para o parágrafo 32. A besta de 2 chifres faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. A advertência do terceiro anjo é: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na sua testa ou na sua mão, esse também beberá do vinho da ira de Deus. A besta mencionada nesta passagem, cuja adoração é imposta pela besta de 2 chifres, ou seja, os Estados Unidos obrigarem a adoração ao papado, é a primeira. E a besta semelhante ao leopardo do capítulo 13 do Apocalipse é o papado. A imagem da besta, o que é que representa? Representa a forma de protestantismo apóstata que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil para a imposição dos seus dogmas. No final do parágrafo seguinte diz: a guarda da lei de Deus, por um lado, e a sua violação por outro, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os adoradores da besta. Então, irmãos, vejam o que é que está aqui. A guarda da lei de Deus por um lado e a violação dela por outro. Eu pergunto, nós temos ouvido muito falar de que não é possível guardar a lei de Deus, não é? Então vamos raciocinar. Ela aqui está a colocar 2 lados. Os que guardam a lei de Deus e os que violam a lei de Deus.
Se nós dizemos que não é possível guardar a lei de Deus, de que lado é que estamos? Do lado daqueles que violam a lei de Deus. Ou seja, do lado de quem? Gostava de vos ouvir, podem abrir os vossos micros. O papado. Lógico. É o que está aqui. Eu vou repetir. A guarda da lei de Deus, por um lado, e a sua violação por outro, deverão assinalar a distinção entre os adoradores de Deus e os da besta. Quem são os adoradores de Deus? Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem são os outros? Os adoradores da besta. Os que dizem que não é possível guardar a lei de Deus. É interessante, não é? Cuidado. Parágrafo 34. A característica especial da besta, e portanto da sua imagem, é a violação dos mandamentos de Deus. Mas, irmãos, não basta nós dizermos que acreditamos que é possível guardar a lei de Deus. Não basta. O que é necessário? Guardar, Guardar. obedecer. Que nós o façamos. Ou seja, tem que haver, como é que é dizer, exemplares que provem, que acreditam que é possível. Porque aí ninguém vai poder contradizer, é ou não? Nós já vimos isto no passado, claro, nós já vimos isto no passado, já estudámos o livro de Daniel, recordam-se? Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Daniel. Eu sei que já falámos sobre isto, mas alguns talvez não estivessem connosco. Então, vamos abrir no livro de Daniel, no capítulo 6. Só para recordar. Lembram-se que estavam a tentar encontrar alguma coisa contra o Daniel, lembram-se? Então diz aqui assim no versículo 4. Nisso os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma. Então é porque ele era o quê? Íntegro. Irrepreensível. Irrepreensível, íntegro, cumpridor. Porque ele era fiel, diz aqui, e não se achava nele nenhum erro nem falta. Irmãos, este é um tipo daqueles fiéis de Deus que vão estar vivos antes da graça terminar. Percebem? Eles vão procurar encontrar alguma falta contra nós, não vão poder, porque nós seremos íntegros, fiéis, obedientes, irrepreensíveis. Vamos ler agora o versículo 5. Pelo que estes homens disseram, nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que a procuremos no que diz respeito a quê? Lei de Deus. A lei de Deus. Irmãos, isto não está escrito aqui por acaso. Isto está escrito porque assim como foi, vai voltar a ser. E o que Deus nos está a dizer é, vocês são os antítipos deste Daniel. A única coisa que eles vão conseguir encontrar contra nós é em relação à lei de Deus. Porque nós guardamos o Santo Sábado. Avancemos um pouco mais. Então, diz Daniel, estamos no parágrafo 34, diz Daniel a respeito da ponta pequena, o papado. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Nós habitualmente falamos muito que eles mudaram a lei.
mas não falamos nada a respeito de mudar os tempos. Irmãos, houve uma mudança no calendário e nós precisamos conhecer os tempos. Porque a Bíblia diz que existem alguns da tribo de Isacar que são entendidos na ciência dos tempos, para saber o que Israel devia saber e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Irmãos, precisamos estudar o calendário de Deus. É muito importante. Ele foi mudado e nós precisamos ir ao calendário de Deus. Não é o calendário que nós temos hoje. Se assim fosse, o setembro seria o mês quê? 7. E não é. É o mês 9. O outubro seria o mês 8. E não é. É o mês 10. O novembro seria o mês 9. E não é. É o mês 11. O dezembro seria o mês 10. E não é. É o mês 12. Irmãos, houve mudança no calendário. Nós estamos a seguir um calendário que não é o calendário de Deus. Porque o chifre pequeno mudou os tempos. E chegou o momento de Deus, não vamos falar nisso hoje aqui, vai chegar o tempo, porque a questão dos tempos sempre gerou muita polémica, sempre, porque Satanás não quer que se conheçam os tempos. A prova é, os tempos são tão importantes, irmãos, que o chifre pequeno, em Daniel 7:25, cuidou em mudar não só a lei, mas também os tempos. E nós nos preocupamos muito com a mudança da lei, mas não falamos nada a respeito da mudança dos tempos. E nós temos que falar. Temos que estudar sobre o assunto. Não vai ser hoje, mas isto fica em stand-by. Precisamos conhecer isto, porque Satanás não quer que nós saibamos o tempo em que estamos a viver. Não estamos a falar de dia nem de hora, mas Deus tem um calendário e nós precisamos conhecê-lo. Por acaso, já ouviram falar de um relógio de Praga? Alguém já ouviu falar do relógio de Praga? É muito famoso. Ele atrai milhões de turistas. É um relógio com muito significado. Extremamente importante. Sabem quem o inventou? Foi assassinado. Por quê? Fica apenas o ponto de interrogação para nós irmos começar a fazer pesquisas. Continuando. Portanto, cuidará em mudar os tempos e a lei. E Paulo intitulou o mesmo poder o homem do pecado. Esse poder do chifre pequeno, ele chamou-o de homem do pecado, que deveria exaltar-se acima de Deus. Uma profecia é o complemento da outra. Unicamente mudando a lei de Deus poderia o papado exaltar-se acima de Deus. Quem quer que conscientemente guarde a lei assim modificada, estará a prestar suprema honra ao poder pelo qual se efetuou a mudança. Tal ato de obediência às leis papais seria um sinal de vassalagem ao Papa em lugar de Deus. Então, irmãos, isto é muito, muito importante. Estamos quase a terminar o capítulo. Eu quero terminar este capítulo, mas quero dar-vos uma notícia que já vou tentar fazê-lo o mais rapidamente possível. Parágrafo 35. O Papa tentou mudar a lei de Deus. E nesse mesmo parágrafo, no final, diz: para isto, a única autoridade alegada é a da Igreja. Não existe autorização escriturística. Aqui o poder papal coloca-se abertamente acima de Deus. Parágrafo 37. Se nós perguntarmos a um Papa onde é que está escrito na Bíblia que a mudança foi feita do sábado para o domingo, onde é que está? Não está, irmãos, não existe. A única alegação que nos é dada é que a Igreja mudou, porque ela tem poder para o mudar. Sim, ela tem poder, mas quem lhe deu o poder? Foi o dragão. Foi o dragão. Parágrafo 37.
A alegação tantas vezes feita de que Jesus mudou o sábado é refutada pelas suas próprias palavras. No seu Sermão do Monte disse ele: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Parágrafo 40. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela sua igreja. Eu não sei se os irmãos conhecem, eu tenho o documento no original em inglês e também tenho em português, que é uma coisa chamada Desafio de Roma. Já ouviram falar deste livrinho? É um livro pequenininho, fininho, Desafio de Roma. Alguém aqui tem o livro? A Celeste tem, não sei se o Nelinho tem. Portanto, aqui neste grupo não tens. Eu tenho. É um livrinho, irmãos, que a Igreja Católica escreveu, chama-se Desafio de Roma, em resposta a um folheto que as igrejas protestantes fizeram alguns anos antes, chamado Apelo e Protesto. Esse documento das igrejas protestantes, elas apelavam para Roma e protestavam contra Roma relativamente a várias coisas. E a igreja não respondeu logo. Passado alguns anos, ela lança, pelo cardeal Gibbons, no The Catholic Mirror, que é o Espelho Católico, é um jornal católico, chama-se assim, e em 4 edições, num mês, eles respondem a esse folheto intitulado Apelo e Protesto. E eles respondem de que forma? Com o título O Desafio de Roma. Sabem o que é que a Igreja Católica diz nesse livrinho? Ela faz um desafio a todas as igrejas protestantes. E sabem o que é que ela diz nesse livrinho? Desafiam os protestantes. Isto é importante, irmãos, porque os protestantes não conhecem isto. Ela desafia os protestantes todos a lhe mostrarem nas Escrituras onde é que Deus diz que deveria guardar-se o domingo em lugar do sábado. Não existe. Ela diz, a Igreja Católica diz que não existe. Ela faz um estudo da Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e ela diz, não existe nas Escrituras um só texto que diga que o sábado foi mudado para o domingo. Então a Igreja diz, eu desafio os protestantes que dizem que têm a Bíblia unicamente como sua regra de fé e prática a se decidirem. Eles dizem, se vocês querem ter a Bíblia e a Bíblia só como regra de fé e prática, não podem, olha, exatamente, é isso mesmo, obrigada Celeste, não podem deixar de guardar o sábado como os adventistas do 7º dia, que são os únicos coerentes. Uau! A Igreja Católica dá um elogio enorme aos adventistas do 7º dia, porque são os únicos que guardam o sábado como a Bíblia diz. E então Roma desafia os protestantes, mas se vocês estão a guardar o domingo, é porque não têm a Bíblia só como regra de fé e prática. Então vocês têm que se decidir. Ou passam a ser católicos guardando o domingo, ou passam a ser adventistas guardando o sábado. É o que está ali naquele livrinho. Isto é sério. E diz-nos aqui o parágrafo 40. Os católicos romanos reconhecem que a mudança do sábado foi feita pela Igreja. Um pouquinho mais à frente, enquanto vigorou a antiga lei, o sábado era o dia santificado. Mas a Igreja, instituída por Jesus Cristo, é dirigida pelo Espírito de Deus e substituiu o sábado pelo domingo. Assim, santificamos agora o 1º dia e não o 7º dia. Domingo quer dizer, e agora é, dia do Senhor. Enfim, temos aqui mais algumas coisas que não vamos ler, porque eu quero ler-vos alguma coisa. Eu não sei se os irmãos sabem, mas existem algumas encíclicas. Eu estou a fazer coleção de encíclicas. Esta já é a 3ª que eu compro. É a 3ª que eu compro.
apesar de não ter sido escrita agora e não ter sido a última, ela foi escrita em 2009, ou foi impressa pelo menos em 2009, e chama-se, já ouviram os irmãos falar dela, Caritae in Veritate. Já ouviram falar desta encíclica? É esta encíclica aqui. Atualmente fala-se muito nisto. E eu gostava de vos ler aqui na página 107, ou seja, no parágrafo 67, vou ler-vos algumas coisas. Posso? E porquê que isto é importante? Vocês é que me vão dizer porquê que isto é importante, se é que acham que é importante. Diz aqui assim no parágrafo 67. Perante o crescimento incessante da interdependência mundial, sente-se imenso, mesmo no meio de uma recessão igualmente mundial, a urgência de uma reforma, quer da Organização das Nações Unidas, quer da arquitetura económica e financeira internacional, para que seja possível uma real concretização do conceito de família de nações. Estamos a perceber o que é que está aqui? A Igreja está a dizer que tem que haver uma reforma da ONU, da arquitetura económica, ou seja, da economia. Já ouviram falar da economia de Francisco? Pois é. E financeira internacional. Um pouquinho mais à frente diz: isto revela-se necessário precisamente no âmbito de um ordenamento político, jurídico e económico que incremente e guie a colaboração internacional para o desenvolvimento solidário de todos os povos. Agora reparem o que é que está aqui. Estamos todos atentos, não estamos? Diz assim: para o governo da economia mundial, primeiro, para sanar as economias atingidas pela crise, segundo, de modo a prevenir o agravamento da mesma e, em consequência, maiores desequilíbrios, terceiro, para realizar um oportuno e integral desarmamento, quarto, e segurança alimentar e paz, quinto, para garantir a salvaguarda do ambiente, sexto, e para regulamentar os fluxos migratórios, urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial. Nós estamos a perceber o que é que está aqui, irmãos? O Papa está a propor uma autoridade política mundial. Para quê? Para resolver os problemas de economia mundial, prevenir o agravamento, realizar o desarmamento, a segurança alimentar e a paz, a salvaguarda do ambiente e os fluxos migratórios. E o desarmamento, esqueci-me aqui do desarmamento. Continuando. Portanto, urge a presença de uma verdadeira autoridade política mundial delineada já pelo meu predecessor, o Beato João 23. A referida autoridade deverá regular-se pelo direito a ter-se coerentemente aos princípios de subsidiariedade. Sabe o que é que isto quer dizer? Dar subsídios, pagar subsídios. E solidariedade, e estar orientada para a consecução do bem comum. Temos ouvido falar muito do bem comum? Pois é, já está aqui. Comprometer-se na realização de um autêntico desenvolvimento humano integral, inspirado nos valores da caridade na verdade. Além disso, uma tal autoridade deverá ser reconhecida por todos, gozar de poder efetivo para garantir a cada um a segurança, a observância da justiça e o respeito dos direitos,
seja instituído um grau superior de ordenamento internacional de tipo subsidiário para o governo da globalização. Então, o que é que está aqui a ser proposto? Podem-me dizer o que é que está aqui a ser proposto? A nova ordem mundial? Não? Um governo, uma autoridade mundial com poderes para fazer tudo e mais alguma coisa. No parágrafo 64, há alguma coisa interessante que nós adventistas sabemos e conhecemos muito bem. Ellen White diz nos eventos finais, e não só, mas particularmente nos eventos finais, que os sindicatos seriam os causadores de uma grande crise que está para vir. Sabem o que é que está aqui no parágrafo 64? Diz assim: ao refletir sobre este tema do trabalho, é oportuna uma chamada de atenção também para a urgente necessidade de as organizações sindicais dos trabalhadores, desde sempre encorajadas e apoiadas pela Igreja. Então eles já estão a abrir o jogo. Então os sindicatos estão... Quem é que está por trás deles? A igreja. A Igreja. Desde sempre, diz eles aqui, desde sempre encorajadas e apoiadas pela Igreja, se abrirem às novas perspectivas que surgem no âmbito laboral. E tem aqui mais coisas, fala aqui das finanças, etc, etc, etc. Portanto, meus irmãos, estamos a ver aqui que tudo isto já está há muito tempo pronto e que está sendo posto em prática. Podemos esperar tempos difíceis? Podemos. Podemos agarrar-nos a um poder superior? Podemos. Só Deus nos pode valer. Só Deus. E não pensemos que só por conhecermos estas coisas todas que já estamos salvos. Irmãos, a pressão vai ser muito grande, mas Deus prometeu que estaria conosco. E Ele diz mais: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É importante conhecer as Escrituras? Sim, mas é muito importante também ouvir a voz do Espírito. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor nos está a dar tudo aquilo que nós necessitamos para perceber que estamos efetivamente a viver momentos solenes. E isto não é para nos assustar, é apenas para nos dar consciência de que precisamos ouvir a sua voz, obedecer ao seu chamado, submeter a nossa vontade e permitir que o seu Espírito conduza as nossas vidas. Que o Senhor nos ajude a ter a coragem de ficar firme pela verdade, ainda que caiam os céus, e que o seu Espírito venha falar com cada um de nós e que nos ajude a prepararmos-nos para prepararmos outros. Dê-nos a sua paz, uma noite de descanso, é o que lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém.